Olá, queridos, bom dia, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo a mais um momento com a palavra, amém? Antes de qualquer coisa, quero nesse dia deixar aqui os meus mais sinceros parabéns a todas as mulheres que no dia de hoje estão, devem estar comemorando, celebrando, as conquistas que que vocês merecem, amém? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, Deus seja louvado em cada uma de vocês, que o Senhor possa acrescentar mais e mais, que vocês possam ser tudo aquilo que Ele planejou, criou, não é? Nós vivemos numa sociedade, e essa sociedade nem sempre ela é justa, não é? Nós vivemos num mundo, e esse mundo nem sempre ele é justo, não é? Então, por causa disso, infelizmente, as mulheres elas não tiveram, não apenas hoje, mas isso vem de muito tempo, o reconhecimento que lhes é devido. A palavra de Deus diz: a quem honra, honra. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos o Senhor dando à mulher uma importância que às vezes nem ao homem ele dá, porque cada um tem o seu papel. Não é uma guerra de sexo, saber quem é maior, quem é melhor, quem é mais importante. Não, não é isso. Amém? É só uma questão de nós entendermos o papel de cada um. Por exemplo, o provérbio diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Não diz que o homem sábio edifica o lar, mas diz que a mulher ela tem o poder de edificar, não é, o lar. Edificar o lar. Não está falando sobre a arrumação da casa, não está falando sobre esses deveres, esse trabalho doméstico. Está falando sobre algo que a mulher ela tem com respeito à sua casa, não é? E isso é inerente à mulher, não é? Se você não é casada, mas talvez você possa pensar, não, então está falando só para as mulheres casadas? Não. Você que é mulher, você tem algo da parte de Deus e nunca despreze isso, porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então que Deus abençoe, que você possa ser a melhor versão de si mesmo. Isso só é possível graças ao Senhor. Paulo falando sobre si mesmo e ele orando ao Senhor a respeito de uma situação, e o Senhor responde para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então eu e você temos nossas fraquezas, mas a graça dele sobre nós é tudo que nós precisamos. A graça dele nos basta, deve bastar. Amém? Então, que Deus abençoe você, minha querida irmã, que Deus cumpra fielmente os planos dele na sua vida e que você possa realmente ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Afinal de contas, todos nós estamos aqui porque fomos criados pelo Senhor. Amém? Não fomos acidentes do percurso. Então você está aqui, então você tem um papel muito grande a desempenhar para a sua família, para a sociedade, para a sua igreja, para esse país, para esse estado, para esse mundo. Que Deus abençoe e que você possa crescer mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então, gente, voltando ao momento, não é? Havendo dito isso sobre o dia de hoje, Dia Internacional das Mulheres, voltando ao propósito de estarmos aqui, de compartilhar da palavra. E se você é a primeira vez que está passando por aqui, eu peço a você que nos ajude na propagação, na divulgação desse canal, porque o objetivo é de compartilhar da palavra, de edificar vidas, porque o próprio Senhor Jesus disse que nem só de pão vive o homem. Então, por mais que você possa ter uma boa nutrição fisicamente falando, você possa se alimentar muito bem, não é? Com todos os nutrientes que são necessários, mas o próprio Senhor falou que nem só de pão nós viveríamos, mas de toda a palavra. Então, talvez não sei qual o nível de reconhecimento que você possa ter, mas reconhecendo ou não, você precisa da palavra. Você não pode ser tudo que deveria, que
deverá ser sem essa nutrição espiritual. O objetivo desse canal é de poder proporcionar um pouco dessa nutrição, amém? Desse conteúdo da palavra de Deus. Então, espero que você nos ajude na propagação, na divulgação desse canal. Se inscrevendo, compartilhando, deixando o seu joinha, amém? Comentando logo aqui embaixo e que Deus abençoe sua vida. Obrigado por nos ajudar, amém? Então, deixe eu só retirar aqui. Pronto. Então, queridos, eu convido a você, vamos para a palavra de hoje, eu convido a você a ler, né? Abrir e acompanhar a leitura. Nós vamos ler o Evangelho de João no capítulo 11, onde fala a morte de Lázaro, morte e ressurreição de Lázaro, amém? Então, nessa passagem, eu vou colocar para vocês aí, nós vamos ler e depois eu vou estar comentando algumas coisas. Deus seja louvado. Amém, queridos? Então, vamos lá. Versículo 1 diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, irmã, e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram-lhe, pois, as irmãs de Lázaro dizer ao Senhor: Senhor, dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Deixa eu alterar aqui a minha imagem para você poder acompanhar. Ok, beleza. Ao receber, versículo 4, ao receber essa notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado, seja por Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu acredito que você já ouviu, não é isso que eu vou ministrar, eu quero apenas abrir um parênteses, aproveitando essa passagem. Você já deve ter ouvido essa expressão: a última palavra vem de Deus. Não importa quem quer que diga e o que quer que diga sobre uma situação específica, a última palavra vem do Senhor. Você acredita nisso? Então, aqui nessa passagem, Jesus recebeu um relatório, recebeu um diagnóstico, mas ele disse: essa enfermidade não é para a morte. Ou seja, ele disse algo a respeito daquela situação. E se ele disse algo, eu digo para você, tudo o que aconteceu neste caso, nesta situação, nessa passagem específica, foi nada mais, nada menos do que o cumprimento disso, do que ele declarou, que ele disse: essa enfermidade não é para a morte. E eu aconselho a você, Eu aconselho a você diante de uma situação, a procurar saber o que ele diz sobre aquela situação. Amém? O que ele deixou registrado, por exemplo, em sua palavra sobre aquela situação. Jesus disse algo a respeito daquela situação específica. Amém? Ele disse: essa enfermidade, ela não é para a morte. Então, se ele disse algo a respeito da situação, então é sabedoria da nossa parte atentar para o que ele possa dizer. Talvez na sua avaliação, talvez na avaliação de um especialista, como nesse caso específico, os especialistas possam chegar numa conclusão que seria a seguinte: essa enfermidade de Lázaro é o fim dele. É muito grave. A situação de Lázaro é muito grave. Então, talvez esse fosse o veredito de algumas pessoas. Mas o que Jesus disse? Jesus disse: não se preocupe, está tudo bem. Essa enfermidade, ela vai proporcionar, não é? Não foi Deus que colocou essa enfermidade, amém? Depois não dá tempo para a gente falar tudo aqui. Isso não vem de Deus, mas aconteceu, né? Aconteceu. Coisas ruins acontecem. Infelizmente, vivemos num mundo onde, mesmo vivendo de forma correta,
vivendo de forma justa, tempestades podem vir contra nós. O próprio Senhor Jesus, não é? Ele, por várias vezes, ele fazendo a coisa boa, fazendo a coisa certa, coisas ruins vieram contra ele. Um determinado momento, uma determinada situação, diz que Jesus estava curando as pessoas e as pessoas queriam apedrejar Jesus, não é? Porque ele estava fazendo aquilo num dia de sábado. Então a Bíblia diz que eles pegaram Jesus e levaram para um alto de um monte, e de lá de cima eles iriam jogar Jesus. Mas Jesus passou por entre eles. Então, coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Isso não significa, né, necessariamente o que é que Deus está querendo nessa situação. Não. Simplesmente situações acontecem. Né? Jesus estava num barco e uma tempestade veio contra ele. Ele estava num barco. Ele tinha feito alguma coisa para merecer aquela tempestade? Aquilo era resultado de algo que ele tinha feito ou não? Claro que não. A Bíblia diz que ele nunca pecou, nunca se achou dolo nele, não é? E aí? Simplesmente situações ruins acontecem com pessoas boas. Então não procura explicar, não procura justificar, não procura entrar nessa linha de dizer, se isso aconteceu é por isso, talvez seja isso, talvez ela esteja errada, talvez ela esteja em pecado. Para com isso, né? Para com isso. Isso não quer dizer que o erro de uma pessoa possa trazer consequências, né? O próprio Senhor Jesus, ele após curar uma pessoa, não é? Ele estava em um leito, deitado numa maca, e Jesus curou essa pessoa e diz: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Amém? Um homem que estava deitado numa maca há mais de 38 anos. Há 38 anos. Jesus curou esse homem, e depois que Jesus encontra com esse homem, e ele estava bem, Jesus disse: olha, que coisa boa, vejo que você já está bem. Aí Jesus disse para ele: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, o pecado pode trazer coisas ruins para a nossa vida. Então, uma vida errada pode sim trazer consequências. Mas eu e você não temos o poder de saber se o que a pessoa está passando é por conta, se alguém está passando por alguma coisa, é por consequência de um pecado, de alguma coisa ruim que ela possa ter feito, não é? Como um julgamento da parte de Deus, porque isso existe, não é? Ou se é simplesmente o inimigo vindo contra ela. Nós não temos esse poder, então tenha cuidado para você não estar julgando as pessoas, amém? Trazendo rótulos sobre as pessoas. O próprio Paulo, ele fala na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, falando sobre a ceia, e ele está ali corrigindo a igreja aos Coríntios e corrigindo a forma como eles estavam ceando, e o apóstolo Paulo vai e diz: eis a razão, né? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Paulo diz assim, deixa eu citar para você com mais clareza. Paulo disse que eu devo examinar a mim mesmo, e assim, examinando a mim mesmo, eu deveria comer do pão e beber do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí ele diz: eis a razão, porque há entre vós fracos, doentes e muitos que morrem. Não é? Por que existem fracos, doentes e muitos que morrem? Eis a razão porque há. Porque as pessoas não se julgam, não se avaliam a forma como elas estão vivendo. Então, existe sim consequências pela forma errada que uma pessoa possa estar agindo. Existem sim consequências. E essas consequências podem vir contra ela como o próprio Paulo escreve aos Gálatas, e ele diz que o que o homem plantar, ele vai colher. Se eu plantei na carne, eu vou colher corrupção. Se eu planto no espírito, eu vou colher vida e paz, ou vida eterna. Amém? Vida eterna e paz. Então, cada um de nós iremos colher consequências
dos nossos próprios atos, bons ou ruins. Mas tenha cuidado, eu estou apenas abrindo esse parêntese porque às vezes as pessoas gostam de rotular, julgar e querer dizer isso aí isso é aquilo. Não, é entre Deus e a pessoa e não precisa se preocupar quanto a isso, né? Não precisa, Deus não precisa do nossa do nosso veredito nestas situações. Somente ame as pessoas, ore por elas, se elas estão passando por situações difíceis, interceda por elas, interceda, né, pela situação delas que elas estão passando e, enfim, esse é o nosso papel. Não ficar rotulando, julgando e tentar de alguma forma diagnosticar a situação. Amém? Então, voltando ao texto, Jesus disse: essa enfermidade ela não é para a morte. Né? Essa enfermidade é para a glória de Deus. Amém? Então, Jesus disse isso a respeito daquela situação. Então, os discípulos, não é? Ou qualquer outra pessoa, poderiam ser mais sábios e prestar mais atenção naquilo que Jesus falava sobre cada situação. Não é? Nos vídeos anteriores eu falei sobre aquilo que Jesus, não é, falou quando antes dele entrar no barco, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, Jesus disse: "Passemos para outra margem do lago". E no decorrer dessa travessia, uma tempestade se levantou. Os discípulos ficaram com medo e eu falei muito sobre isso porque naquele momento os discípulos não prestaram atenção naquilo que Jesus havia dito. Ele disse: "Passemos para outra margem". Então, preste atenção naquilo que a palavra diz sobre você, sobre a situação em questão. Preste atenção, sabe? Dê mais atenção àquilo que Jesus fala. Sabe? Não sejamos nós aquela expressão que existe nos ditado popular, né? Não sejamos nós ouvido de mercador, né? Não tenhamos essa atitude de entrar por um ouvido e sair por outro. Não, preste atenção. Jesus disse: essa enfermidade ela não é para a morte, ou seja, essa enfermidade ela não vem cumprir o propósito que a enfermidade ela 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 tem como propósito, né? Que é matar. Jesus disse: essa enfermidade, o Filho de Deus, o Filho do homem, se referindo a ele, o Filho de Deus será glorificado. Então eu serei glorificado. Amém? E o que aconteceu? Exatamente isso. Exatamente isso. Então cabe a mim e a você atentar para o que ele diz em cada situação. Perceba no seu. Ontem eu ministrei aqui, não aqui, mas uma palavra que me veio ao coração sobre ministrei pelo Instagram, né? Uma palavra falando sobre o que Jesus fala para a mulher samaritana. Jesus diz: Deus é Espírito. Então eu comecei ministrando ali, falando sobre a forma como algumas pessoas vivem. Elas vivem a partir da sua mente, do seu pensamento, do seu raciocínio, tentando entender as coisas. E tenha cuidado com isso, porque isso não é a forma que Deus, nos chamou para viver. Amém? Vamos avançar na leitura, porque senão a gente vai ficar só aqui. Mas vou reforçar mais uma vez. Jesus disse algo. É aquela expressão que nós sempre estamos ouvindo aí. A última palavra vem de Deus. Aqui é um exemplo disso. Jesus disse algo. Então, prestemos atenção naquilo que ele fala em cada situação. E o desenrolar desses acontecimentos somente comprovou o que ele havia dito. Porque quando terminou tudo, o que aconteceu? A conclusão de todo essa passagem, esse momento na morte de Lázaro, quando passou tudo, não é? Quando terminou, qual foi a conclusão final? Se cumpriu o que ele disse. As pessoas, não é? Essa situação, né, fizeram com que as pessoas estivessem mais convictas a respeito de Jesus, quem ele era. Mas enfim, vamos avançar.
Versículo 5, versículo 5 diz assim: Aleluia, Deus seja louvado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus respondeu: Não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. A noite, quem anda de noite, tropeça. Amém? Deus seja louvado. Isso dizia, e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Olha só o que Jesus sempre vai falando, querido, sobre a situação. Olha o que Jesus vai dizendo sobre cada situação. Não é agora que ele fala sobre esta situação. Aleluia! Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dormes, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa eu me alegro que de lá não estivesse. Amém? Porque para que possais crer. Aleluia. Para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Ora, Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Versículo 17 diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus, tendo vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amém. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, olha só, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Eu não sei o que Marta tinha em mente quando disse isso, porque isso parece, né, a impressão que dá é que Marta estava acreditando até na ressurreição, porque ela diz: Mas sei também que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ou seja, isso parece, né, por essas palavras, que Marta estava dizendo mais ou menos assim: Não tem problema, meu irmão está morto. Se você tivesse aqui, ele teria morrido, ele não teria morrido. Mas também eu sei que mesmo agora, ou seja, mesmo agora você pode pedir algo a Deus e Deus vai conceder. Não é? Ou seja, eu acredito na ressurreição, eu acredito que ele pode ressurgir. Declarou Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Isso eu sei, replicou Marta. Eu sei que há de ressurgir no último dia. Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Amém. Eu quero chamar a tua atenção para isso, querido. Quando Jesus ele fala sobre a ressurreição, quando Jesus fala aqui no versículo 23, teu irmão há de ressurgir ou há de ressuscitar, essa palavra é exatamente ressuscitar, né? Teu irmão, versículo 23, deixa eu colocar aqui em outra versão. Na versão chamada linguagem de hoje, diz assim: O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu no versículo 24: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Amém? Todos os mortos irão ressuscitar no último dia. Amém? Existe uma das bases doutrinárias do cristianismo, que é a ressurreição dos mortos. Não vou falar sobre aqui,
Mas essa ressurreição ela aponta para o último momento, o último dia, onde todas as pessoas serão ressuscitadas. Uns serão ressuscitados para a vida e outros serão ressuscitados para a morte, mas não vou entrar em detalhe aqui. Então era uma doutrina que o judeu sabia muito bem. E ela diz: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Jesus diz: eu não estou falando do último dia, eu sou. Ele diz: eu sou a ressurreição. Então eu sou, não é? Então eu sou agora. Eu sou a resposta. Você não precisa jogar para o futuro. Amém? E ele diz: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí Jesus termina o versículo 26, não é? Nessa versão diz assim: você acredita nisso? E quem vive, versículo 26 diz assim: e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Na revista atualizada diz assim: crês isto? Na revista e corrigida diz assim: crês tu isto? Eu quero terminar esses últimos momentos, querido, que eu tenho 5 minutos para concluir esse vídeo. Eu quero perguntar para você o que você acredita. O que você tem crido. Não o que você deseja, mas o que você acredita. O que você acredita. Algumas pessoas, elas fundamentam as suas orações em cima de desejos e vontade. Elas desejam algo e elas oram em cima desse desejo. Mas isso não significa que ela crê que aquilo acontecerá. Ela apenas deseja. Então, Jesus estava conversando com Marta e dizendo, trazendo para ela, não é, o veredito dele, a palavra dele, o que ele fala sobre a situação, a resposta dele. E ele diz: eu sou a ressurreição, teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei que no último dia, ou seja, está muito longe, mas eu sei que ele, eu, todos nós vamos ressuscitar. Basicamente era isso que Marta estava dizendo. Jesus diz: eu sou. Então Jesus estava dizendo com isso o quê? Eu estou falando de uma ressurreição agora. Eu estou falando desse momento. Aí Jesus pergunta: crês nisto? Crês tu isto? A pergunta é: o que você tem crido? Amém? É muito importante que você possa alinhar o que você crê com aquilo que Jesus tem dito sobre a situação. Você percebe que pelo texto, desde quando o Senhor recebe a notícia de que Lázaro morreu, ele emitiu um veredito sobre a situação. E eu creio, querido, que assim como ele emitiu um veredito sobre a situação de Lázaro, ele tem feito a mesma coisa nos dias de hoje. Falado, dito coisas a respeito da nossa vida, a respeito de situações que passamos. E pode ser que na nossa compreensão, nós cheguemos a uma conclusão de que não tem jeito. Assim como Lázaro, Marta disse, né, foram essas não disse com essas palavras, mas a compreensão dela era assim. Ela disse: morreu e eu sei que vai ressurgir no último dia. No último dia ele vai ressurgir. Mas Jesus não estava falando de algo do futuro, estava falando do presente. Então muitas pessoas elas não estão alinhadas com a palavra. O que elas acreditam não é algo que está alinhado com a palavra. Então elas acreditam de forma diferente, ela tem suas crenças particulares, suas crenças pessoais, não é? Tem pessoas que acreditam de uma forma às vezes até errada. Elas pensam assim, por exemplo, digamos numa situação como essa, eles pensam assim: eu acho que Deus está querendo ensinar alguma coisa. Então tem pessoas que acreditam que situações como essa é Deus de alguma forma querendo ensinar, não é? Pessoas acreditam que Deus tanto faz o bem como faz o mal também.
não é? Tem pessoas que pensam dessa forma: Deus dá o frio conforme Deus dá o cobertor conforme o frio, ou seja, Deus dá o frio, mas também dá o cobertor. Então, as pessoas muitas acreditam em muita coisa. A questão é o que você acredita. O que você, as suas crenças, querido, aquilo que você acredita como verdade absoluta, tem que estar em linha com a palavra, com aquilo que Jesus diz sobre a situação. Você não tenha cuidado para você não estar crendo e aquilo que você crê é totalmente diferente, diverge da palavra, daquilo que Jesus fala sobre a situação, sobre o momento. Sabe? Não tenhamos nós crenças diferentes, ou seja, o que nós acreditamos, não é? O que nós acreditamos é totalmente diferente daquilo que Jesus apresenta como verdade. Porque a verdade é a palavra, a verdade está na palavra. Quando Jesus fala sobre uma situação, aquilo que ele fala é a verdade. Então, eu e você precisamos alinhar a nossa fé com essa palavra e não diferente, e não não ser coisas diferentes, né? Ou seja, a palavra fala algo e eu creio algo diferente. Jesus pergunta: você acredita nisso? Ou seja, você acredita nisso que eu estou falando com você? Ou seja, o que Jesus estava falando? Dizendo o que Jesus queria dizer com isso. Ele disse o seguinte: você acredita que eu sou a resposta para esse momento? Que não importa se ele já morreu já está enterrado há 4 dias. Não olhe para isso. Eu sou. Aí ela diz: sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Amém. Ou seja, tu és a resposta. A tua palavra é o veredito final sobre essa situação. Tu és a resposta para mim. Tu és o Filho de Deus que veio, né, que deveria vir para o mundo, né, que deveria vir ao mundo. Ela disse: sim, Senhor. Você entende, querido? Tenhamos cuidado para que nós não estejamos divergentes nesse sentido. O que você acredita é totalmente diferente do que ele apresenta em sua palavra, do veredito dele, daquilo que ele fala sobre a situação. Talvez você olhe para uma situação e diga: não tem mais jeito. Mas é isso que ele diz? Talvez o veredito, o diagnóstico que você tire de uma situação é uma situação semelhante. Já era, já findou. Mas é isso que ele diz? Esse é o veredito, isso é o que ele fala? Isso é a conclusão dele? Ou é a sua conclusão? Ou é o que você acredita? Amém, queridos. Eu espero que você tenha conseguido entender. Eu sei que o tempo, muitas vezes, ele não é suficiente. Mas eu quero, nesse dia, apenas trazer essa palavra para você poder parar para pensar. O que eu tenho crido? O que eu tenho como verdade? Não é quando eu digo essa palavra, quando usamos essa expressão, o que você tem crido, significa o que é verdade para você. Qual é a verdade sobre todas as verdades? É verdade que a situação de Lázaro era uma situação difícil? É. Mas existiam outras verdades muito maiores, muito mais poderosas, muito mais determinantes, que era a palavra dele. Amém? Então, a escolha nós fazemos se nós escolheremos ficar com o que ele diz sobre a situação ou com a forma como nós interpretamos, julgamos, segundo aquilo que nós concluímos na situação. Amém? O que você crê? Jesus pergunta para Marta: você crê nisso? Né? E eu termino esse vídeo dizendo para você: você deseja coisas, ok? Você até ora por tendo como base esse desejo, mas a pergunta é: você acredita que isso é possível?
Ou você apenas deseja? Porque se você acredita que isso é possível, vai estar convicto disso. Então essa convicção vai expressar-se, vai se manifestar de formas, né, de algumas formas. Uma delas é você vai estar em paz. No meio de uma situação você vai estar em paz. Você vai estar bem. Você não vai se perturbar. Você não vai viver angustiado. Por quê? Porque essa convicção, se você acredita nisso, essa convicção ela traz consigo, não é, características. E a paz, a tranquilidade no meio da situação é uma, vamos dizer o seguinte, é uma uh, representação, é uma demonstração de que você está convicto de algo. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Quero apenas lembrar você para não esquecer de se inscrever e que Deus abençoe. Um forte abraço. Quero apenas fazer um convite para você. Hoje à noite, às 20 horas. 20 horas eu estarei fazendo uma live pelo Instagram. Então convido a você, amém, estar ligado hoje, 20 horas, às 20 horas, para ouvir uma palavra que eu tenho no meu coração de falar com você, falar sobre oração. Que Deus abençoe sua vida. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Eu declaro paz sobre você, sobre a sua mente e sobre o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Aquieta o teu coração, em nome de Jesus. Um bom dia a todos, fica na paz. Até mais.